Nessa aula de hoje, o que que a gente vai aprender? A gente vai aprender por qual motivo a gente lida com os problemas que a gente enfrenta nas diferentes áreas e a gente vai aprender sobre ancestralidade também. Por qual motivo a gente lida com qualquer problema que a gente lida, que a gente enfrenta no dia a dia? Seja uma pessoa que é difícil para a gente, seja alguma crise que nos pega de repente, seja algum comportamento que a gente tem disfuncional, como a procrastinação. A gente lida com os problemas que a gente lida porque todos nós precisamos superar o princípio da dualidade. É como se a vida ela sempre vai nos apresentar uma dualidade para que a gente possa evoluir. E aí, a gente tem aqui dois caminhos. Com essa dualidade, ou a gente vai adquirir mais densidade emocional, ou a gente vai se tornar mais pleno, mais leve, mais livre e mais capaz. O que eu estou querendo dizer para vocês a respeito disso? Vamos pensar o seguinte: vamos pensar que uma determinada pessoa gosta muito do lugar onde trabalha. E de repente, sem muito explicação, essa pessoa é demitida. Naquele momento, foi apresentado para ela uma dualidade. Eu estava vivendo uma situação boa, era a situação dos meus sonhos, agora eu estou vivendo uma situação que não era o que eu imaginava, uma situação ruim, dual. Bom e ruim, dualidade. Como essa pessoa vai agir perante essa tragédia que aconteceu na vida dela, é o que vai definir se ela vai evoluir ou ela vai paralisar o cérebro dela naquele lugar. Então, tem algumas pessoas que, por exemplo, vocês vão conhecer e essa pessoa, ela está contando a história de vida dela há 20 anos atrás, alguém que fez algo com ela e ela ainda está presa naquilo. Ah, eu tive um namorado que me traiu quando eu tinha 20 anos. A pessoa está com 50 e ela nunca arrumou outro namorado. Então, ela paralisou na situação ruim. Ou então, eu preciso escolher melhor as pessoas que eu relaciono. Eu preciso entender, me posicionar melhor. Na época eu não me posicionava. Então, ela vai amadurecer ou ela vai ficar presa naquele princípio. O que a gente tem que pensar? Primeiro, o princípio da dualidade vai sempre trazer uma polaridade opositora. Bom e ruim, mal e bom, feminino e masculino. Que mais? Que a gente pode trazer essa questão de oposição. Preto e branco, a pessoa ser 880, ou eu sou muito certinho, tenho muitos métodos, ou eu sou uma pessoa muito impulsiva. A própria bipolaridade, ela é muito esse extremo, né? Tem um momento da minha vida que eu sou extremamente intenso, dinâmico, eu faço tudo e tem um momento na minha vida que eu simplesmente estou numa baixa de energia, eu não tenho paciência com ninguém. Então, todos nós temos que superar esse princípio da polaridade com todas as pessoas e todas as situações. Cada pessoa que entra na nossa vida vai ser uma projeção de uma polaridade nossa. Então, no primeiro momento, o que a gente tem aqui? A gente vai ter afinidade. Você vai se identificar. Vamos trazer isso para o campo do relacionamento. Nossa, se essa relação ela é para mim, essa pessoa ela se parece muito comigo, é muito bom, ela faz tudo como eu gosto e a gente está apaixonado. Você teve afinidade. Uma amizade, a mesma coisa. Nossa, a gente está vivendo o mesmo momento de vida, tem as mesmas ideias. Uma empresa que você entra, nossa, vai ser muito bom, porque eu estou precisando para isso, aquilo outro. Primeiro, a gente tem uma identificação, uma afinidade, que vai gerar um encantamento, essa paixão. E a gente é atraído por essa equação. A gente só é atraído por aquilo que é conhecido pela gente. Então, vamos pensar o seguinte: vamos supor que você mora em um país que, sei lá, não usa jeans. Então, você não vai olhar para essa jaqueta minha e pensar, nossa, que jaqueta legal, que jaqueta bonita, porque aquilo é estranho para você, você não se identificou. Mas se você tem costume de usar jeans e às vezes você viu, sei lá, você viu uma revista de moda com alguém usando jeans e você quis uma jaqueta semelhante, você vai olhar para minha jaqueta e vai lembrar daquele sonho. Se você está andando na rua, tem várias pessoas passando por você, você não vai lembrar de todas as pessoas, você vai lembrar do rosto, da semelhança de alguma coisa que te identificou. Então, os nossos estímulos são sempre pela nossa identificação. Se você foi atraído por uma determinada situação,
tem algo ali da sua história que você se identifica. E aí a gente vai ter um segundo momento, que é o momento onde a gente se coloca a essa disposição de o quê? De evoluir com a situação. Então, vai nos apresentar uma oposição. O que é oposição? Nossa, me identifiquei, estou super apaixonado com essa pessoa. Só que aí algo vai começar a te incomodar, gera um conflito e vai gerar mágoa e sofrimento. Então, vamos pensar o seguinte: vamos supor que você tem uma amiga que você adora ela, que você sai muito, vocês fazem várias coisas juntas. E aí você começa a entrar numa fase da sua vida que você começa a olhar para outras coisas. Ah, agora eu estou sentindo que eu tenho que ter mais tempo para estudar. Eu estou sentindo que eu preciso ter mais esse hábito saudável aqui na minha vida. E vamos supor que a sua amiga, ela ainda está muito na fase de sair para balada. O que vai acontecer? Vai gerar uma oposição. Então, vai gerar um conflito, um incômodo em você. Você vai começar a olhar para ela e ficar incomodada. Nossa, mas fulaninha todo domingo tá de ressaca. Nossa, mas fulaninha não para com isso. Nossa, mas fulaninha só pensa nisso. Aquilo que você fazia, você vai começar a julgar. Por quê? A vida está te empurrando para você observar um comportamento em você. Então, toda pessoa, ela vai trazer essa característica de nos trazer a nossa sombra. Relacionamento é a mesma coisa. Apaixonei, nossa, a gente é super parecido. Com o tempo, aquela pessoa vai começar a te trazer comportamentos que te incomodam. E você vai sentir uma necessidade de retração. Aí, o que a gente tem aqui nesses ciclos? Primeiro, o que a gente tem que pensar? Aquela pessoa, ela precisa acontecer na nossa vida. Como a gente se identifica, a gente vai ter como atração, vai ser como um imã. Ela vai acontecer na nossa vida. Aquele trabalho é a mesma coisa. Ah, entrei nesse trabalho, super preciso desse trabalho. E super bate comigo. Nossa, meu líder é um pouco abusivo. Meu líder é um pouco difícil de lidar. É uma pessoa que não tem muitos limites. Tá, no que você está se identificando? Na sua infância, talvez você teve um pai que não reconhecia muitos limites. Naturalmente, você vai atrair uma liderança que não reconhece seus limites. O que está trazendo de oposição sobre você? Eu preciso aprender a colocar os meus limites de uma maneira onde eu me sinta segura com isso. Porque até então eu fujo das situações, ou então eu acabo congelando. Eu pareço muito boazinha, muito boba na situação. Está trazendo uma oposição para você evoluir. Então, a gente vai repetir com pessoas diferentes um certo padrão até que a gente consiga espiar, aprender, superar, ou a gente vai simplesmente repetir. Sabe aquelas pessoas que às vezes elas falam assim, ah, eu tenho dedo podre. E elas sempre se relacionam com homens que atraem, ou homens que vão embora, ou homens indisponíveis. Essa pessoa está só fugindo de situações, quando chega na oposição ela não gosta, só que ela não reflete a respeito e ela vai e procura uma pessoa que tem a mesma identificação, a mesma codificação. E aí qual que vai ser o resultado? A gente vai repetir, repetir, repetir. Sem aprendizado, a gente vai ter mais densidade emocional. A equação vai permanecer a mesma. Então, se você tem, por exemplo, sei lá, uma tia mais velha, que ela tem essa história de tragédia aqui com os relacionamentos, quando você for sentar para ela para conversar de um namoro novo seu, o que ela vai trazer para você? Densidade. Ah, mas homem não presta. Ah, mas você fica de olho porque eu já tive um que falou isso comigo e não deu certo. Às vezes, uma amiga é a mesma coisa, vai trazer densidade. O que é uma pessoa que superou? Ela raciocinou e ela mudou a codificação genética dela de identificação. Ela vai ter um aprendizado, ela vai ter superação, ela vai ter expiação daquilo. E aí você muda essa informação, você muda o seu código, isso é regenerado na sua vida e dá espaço para outra estrutura. Você tem a liberdade. Como você venceu aquilo, você superou, você não precisa viver mais aquilo para entender como buscar a sua liberdade. Pronto, você está pronta para outra questão. Então vamos pegar casais casados. Tem casais que vão brigar 30 anos de casamento sobre a mesma coisa. Você não limpa a casa. Você não devia ir na casa da sua mãe pela manhã. Eles vão passar 30 anos rodando o mesmo código genético, brigando pelas mesmas coisas. Então é um casal que quando você senta com eles, eles vão estar falando das mesmas coisas. Diferente do casal, nossa, o primeiro ano do relacionamento deu aquela oposição. Como nós vamos mudar? Como nós vamos construir um nós? Então, nós temos que treinar o nosso cérebro o tempo todo. Quando ouvir um incômodo,
Não ir para o lugar da densidade, que é esse lugar vitimista. Ir para um lugar, como eu resolvo isso? Porque naturalmente traz liberdade. Quando te traz liberdade, você tem escolhas melhores na sua vida. Essa codificação que eu estou falando, quando a gente para estudar um pouco mais, toda a nossa informação de vida está lá. Isso inclui também a nossa informação do padrão de vida que a gente vai ter. Isso inclui também que se você não aprende que você se regenera através das suas experiências e das suas sensações, você vai repetir a mesma coisa. Então, vamos pegar um ciclo de uma família que sofreu, sei lá, abusos físicos. Se você for olhar dentro de uma família que alguém sofreu um abuso, uma criança, se você olha, a mãe sofreu abuso, a avó sofreu abuso, o irmão, o tio sofreu abuso. Então, tem um histórico de abuso. Naquela codificação genética tem aquilo ali de maneira muito gritante. E aí vai ser a mesma repetição. Aí quando você vai olhar a repetição comportamental, eu me caso e como eu não tenho como me sustentar ou como eu não acredito que eu consigo viver sozinha, eu entrego a minha filha para ser abusada, mesmo que ela está sendo abusada, mas esse homem tem que continuar dentro de casa para nos sustentar. Então, tem uma repetição de padrões ali. Então, o que a gente tem que pensar? Se a gente não aprende a se regenerar, se a gente não entende que tudo na vida vai nos trazer uma oposição para a gente se tornar praticamente uma outra pessoa, nosso eu não é fixo, isso é informação importante, a gente vai ser uma camada de uma vida que, mas eu tinha tantos sonhos, nossa, eu não consegui isso aqui para mim. Porque você está rodando a mesma memória, o mesmo padrão. Então, a nossa codificação, a nossa equação, ela entende por sensações. Se você tem sensações de mágoa, de raiva, de ressentimento, de culpa, de ansiedade, preocupação, vazio, abandono e inexistência, você vai se relacionar com pessoas que vão trazer essa codificação para você. Então, vamos pegar aqui o seguinte: sair para o primeiro encontro e parece uma pessoa sensacional. E é tudo o que eu queria, mas a sua memória que roda é homem não presta. Não sei se relacionamento é para mim. O que vai acontecer? Se for um homem sensacional, que de fato ele está disponível para uma relação, ele não vai se interessar por você. Ele vai sair, ele vai sentir alguma estranheza e ele não vai ficar ele não vai te ligar, não vai te chamar para sair de novo. Porque ele vai sentir algum bloqueio. Ele vai sentir ou que você está muito competitiva, você está disputando a questão do trabalho com ele, ou que ele olha assim, mas parece que na rotina dela não encaixa uma pessoa. E aí, essa pessoa vai se afastar. Se for um homem que está na mesma codificação, eu tenho mágoa dos relacionamentos, isso aqui me magoou, pronto, vocês vão dar certo. Por quê? Vocês precisam superar isso juntos. Então, às vezes a gente fica assim, mas acontece comigo só coisas ruins. Aí, às vezes, a gente olha para uma pessoa, nossa, mas parece que fulana tem sorte. Ela chega e parece que, sei lá, todo mundo gosta dela. Não é. Talvez ela está rodando uma outra codificação. Amor, gratidão, superação, perdão, compaixão, felicidade, contemplação. Se a sensação que ela expressa no dia dela tem essa codificação, as oportunidades se abrem. Eu estava vendo ontem um podcast de um senhor que ele é responsável pelo crescimento de várias franquias no Brasil. E ele contando a história de vida dele. Ele falou assim: qual a minha diferença? O primeiro trabalho dele foi vendendo coxinha e ele comprou, com o dinheiro da coxinha, naquela época, ele comprou um Fusca para a família e para a igreja. O segundo trabalho dele foi com 16 anos numa copiadora. E aí, ali na copiadora, com 16 anos, já se tornou gerente. E o que ele estava trazendo? Olha, tudo que eu faço, eu coloco uma perspectiva de que eu sou o melhor. Que eu sempre tenho tônus vital no que eu faço. Se eu estou aqui nesse podcast, eu me preparei, eu vim com a minha melhor energia para esse podcast. E é isso que faz eu ter a história que eu tenho, ter saído de onde que eu tenho saído. Então, vocês entendem? Não é que ele é sortudo. Aí ele disse que ele trabalhava nessa copiadora, um cliente chegou que ele era diferente, deu para ele um curso de programação gratuito. Do curso de programação, ele se tornou, antes dele formar professor, e a vida dele foi deslanchando. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes, não é seu chefe que vai enxergar o seu talento. Como ele foi um cliente,
Mas se a codificação da pessoa, ela roda nesse estado aqui, eu sou grato, eu tenho amor, eu perdoo muito facilmente, eu não fico presa a situações, eu tenho compaixão, eu tenho felicidade, eu tenho contemplação com a vida, as oportunidades se abrem. E essa pessoa, ela está em um estado de servir. Se a gente está aqui rodando uma mágoa, nossa, mas tal pessoa não podia ter feito isso comigo, ou tal pessoa é horrível, infelizmente a nossa codificação, ela é uma codificação que vai trair várias situações ruins. Então, a gente tem que olhar sempre com essa situação aqui, com essa pessoa, eu superei. O que eu penso do meu pai e da minha mãe, na verdade? Por quê? É aí que vai rodar a nossa codificação. A gente vai falar daqui a pouquinho de ancestralidade. Então, vamos pensar o seguinte: a nossa codificação, ela não vem só do nosso DNA, ela vem de uma herança comportamental também. Essa herança comportamental, ela define quem nós somos, se a gente não aprende a superar ela. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui a nível Brasil. Todos nós viemos de uma mistura de vários povos, e vários povos que sofreram. Então, vamos pensar assim, tinha, na época aí do Brasil colônia, tinha muito estupro de indígenas, tinha muito estupro de pretas, de escravas. A maior parte de nós somos frutos de estupro. Olha a densidade que já tem no nosso campo emocional. As pessoas que vieram de Portugal, se você for olhar para a história, eram pessoas que ou estavam exiladas ou que tinham cometido algum crime, que tiveram que abandonar a vida lá. Então já tem uma densidade. O que isso quer dizer? Dentro da nossa codificação, essa oposição, ela já tem muita coisa a ser superada. Mas, por outro lado, por que o povo brasileiro parece mais acolhedor, mais feliz? Porque também a gente supera essa densidade muito mais rápido. Se você for pegar o povo, por exemplo, vamos pegar a França, é um país muito fechado em comportamento. E é um país muito fechado em receber outras pessoas e outras culturas. Naturalmente, aquelas pessoas ali, em relação à superação de determinadas coisas, vai levar muito tempo. Esses países que estão em guerra agora, desde a Bíblia, gente, a história da Bíblia está repetindo a mesma coisa. Olha a dificuldade de superação, olha quanta tragédia e dor é gerado. Se a gente for olhar nesse lugar macro, é muita densidade mesmo. A gente vai gerando a mesma dor ali. Pega ali, como que aconteceu a escravização no Brasil? Dentro da própria África, a gente tinha ali pessoas que tinham tribos diferentes que não concordavam com a outras e viviam em guerras. Então, eles mesmos se vendiam. O sofrimento de lá é levado através de uma atitude que perpetua o sofrimento aqui. Então, se a gente olha para o nível macro, o que é que faz os conflitos que a gente tem? Densidade. Eu não consigo perdoar, eu não consigo entender o seu ponto de vista e vai gerando uma bola, uma camada que gera uma dor, pessoas carrancudas, pessoas rancorosas, e é isso a vida. E as coisas não vão dar certo até chegar naquele nível. Então, vamos pensar o seguinte: vamos supor que você é fruto de alguém que entrou nesse avião não, nesse navio de Portugal, e essa pessoa lá em Portugal, ela matou alguém. E no que ela matou, a família teve aí um familiar que teve a vida retirada por esse assassinato. Então, vem essa família que, como, sei lá, retiraram o pai. E os filhos ficaram sem muito recurso. Então, eles vieram muito jovens para cá. E continuaram a posteridade deles aqui. O que essas pessoas que entraram nesse navio com o pai morto vêm? Com sentimento de raiva, de indignação, de tristeza, de culpa e de injustiça. Vamos supor que atualmente a família ela tem várias ações na justiça. Elas fazem acordos que quando verão dar certo. E aí eles são sempre passados para trás e têm sempre seus bens retirados. Qual o sentimento que perpetua até hoje? Raiva, indignação, justiça, tristeza, culpa. Vai repetir a codificação. Primeiro ancestral. Nossa, tal pessoa matou meu pai. Um homem não é confiável. A vida acaba assim muito de surpresa. Que raiva, as pessoas não respeitam a vida um do outro. Naturalmente, essa pessoa criou o quê? Mecanismos de defesa.
eu não vou confiar na outra pessoa, eu não vou me abrir muito. Quando essa pessoa fez isso, ela também não aprendeu a como que eu sei que uma pessoa é confiável ou não, que gesto que eu observo que é confiável, que atitude. Quando a gente se coloca para aprender, a gente também aprende a lidar com situações melhores. Como essa ancestral se fechou aqui, ele foi criando várias crenças de se esconder. Ah, não. Aí quando veio a família, é uma família que não aprendeu. Ela não criou a adaptabilidade para entender quem é confiável, como lidar com a comunicação para entender quem eu trago para o meu grupo, não. É uma família que foi se fechando. Isso não vai retirar as consequências. Então, como eles não sabem fazer isso, encontrar pessoas confiáveis, porque eles têm medo de pessoas, vai repetir as situações e só vai perpetuar o quê? A codificação da raiva, da indignação, da injustiça, da tristeza, da culpa. E cada vez mais vai repetindo, e cada vez mais a mesma história vai ser contada de uma maneira diferente. E é aqui que a gente tem que ter cuidado. Então, nós todos estamos a serviço da vida. O que a vida quer de nós? Ela sempre quer a nossa liberdade. Qual que é a única maneira da gente ter essa liberdade? A partir do amor, da compaixão, da gratidão e da integridade total do seu ser. Parece muito abstrato eu falar assim, mas onde mora a nossa liberdade? Sempre através de uma superação. Ah, vamos pensar uma pessoa que mora no interior do interior. Teve um ancestral que resolveu, vou sair aqui dessa pobreza e vou tentar a vida lá fora. Aí tem a história desse ancestral, nossa, essa pessoa conseguiu uma vida melhor para os filhos. Ele superou ali várias crenças familiares. Por isso que deu certo. Vamos pensar o seguinte, sei lá, vem de um casamento que meus pais batiam um no outro, ou tinha muito vício. E alguém dessa família resolve, sei lá, vou fazer um curso de casal, não vou repetir isso no meu relacionamento. Há uma superação. Automaticamente vai ter liberdade. Por quê? Aquela dor, a gente se liberta das nossas dores e das nossas crenças limitantes. Como você se libertou dela, não vai haver a necessidade de repetição daquilo na sua vida. Então, naturalmente, parece que você está vivendo um casamento mais feliz, porque você conquistou, você superou a repetição ali. Ah, parece que você teve acesso a mais dinheiro. Não é porque você teve acesso a mais dinheiro, é que você superou alguma crença de limitação, alguma densidade. Então, o caminho é sempre soltar. Amor, compaixão, gratidão e integridade total do ser. O exercício que nós fizemos semana passada foi simplesmente soltar. Eu solto a criança abandonada, eu solto a criança preocupada, eu solto a criança que está com medo. Quando eu solto, essa criança tem oportunidade para se manifestar de outra maneira. Ah, eu solto tal pessoa que gerou essa dor em mim. Não é que você vai lá consertar a pessoa através disso, mas quando você solta, você libertou você. Esses dias eu fiz uma caixinha no Instagram, eu perguntei assim: você perdoaria uma traição no seu relacionamento? E aí teve uma moça que ela nem respondeu na caixinha, ela foi direto e me mandou mensagem no privado. E ela falou assim: eu não perdoaria de jeito nenhum, como isso não pode, não pode acontecer. Olha a quantidade de dor que existe aí. E eu respondi assim: eu perdoaria o meu parceiro tantas vezes fossem necessárias. Por quê? O que a gente tem que entender? Perdoar não é necessariamente você continuar na mesma situação. Perdoar é você soltar a situação. Olha, Lano, você falhou comigo, você errou, mas tá tudo bem, eu te perdoo, porque quando eu te perdoo, verdadeiramente, eu consigo tomar uma decisão. Eu sei se eu quero um relacionamento, se eu não quero. Se eu não perdoo, provavelmente vai ser a mulher que vai ficar dentro do relacionamento para tentar fazer o homem entender que ele está errado. Então, todo dia ela está com ele para provar que ele está errado. Ela gera uma densidade na vida dela e gera uma densidade na vida da outra pessoa. Ela gera uma densidade na vida dos filhos. Então, a gente tem que aprender que perdoar, primeiro, não é você ser superior a outra pessoa, não é você ser passado para trás, ser feito de besta, mas quando você perdoa, você solta. E aí você toma uma decisão sobre aquilo. Quem não perdoa vai viver de passado. No lugar do passado não tem decisão nenhuma. Ah, que essa pessoa me traiu e ela fez isso e isso comigo.
Ok, o que que dá para gerar nessa frase de solução? Essa pessoa me traiu, ela fez isso e isso comigo, não pode fazer isso. É só você ruminar, remoer a densidade. Agora, se você, nossa, foi difícil, essa pessoa me traiu, ela errou, ok, eu vou perdoar ela para deixar ela aí. Deixei ela aí, olha a leveza. E agora, o que eu faço na minha vida? Tem como você se perguntar isso. Ah, eu vou dar um voto de confiança? É uma ação? Ah, eu vou me reestabelecer e acho que essa pessoa não tem os valores? É uma ação. Aqui não tem ação. Então, a gente vai girando em torno de comportamentos disfuncionais. Então, todos nós estamos a serviço dessa vida. E se a gente for parar para pensar, a nossa ancestralidade, ela é enredada nessa codificação. Por isso, não tem certos nem errados. Estamos a serviço da vida e fazemos o que podemos fazer, dadas as condições daquele momento. Todos nós estamos fazendo a humanidade sobreviver. E a nossa função é fazer a humanidade sobreviver. A única maneira possível é retirando a nossa densidade emocional. Modificar a codificação genética para receber a fluidez da vida. Então, vamos pensar o seguinte: vamos pensar no exemplo que eu dei lá. Ah, o ancestral que perdeu o pai para um assassinato. Ele saiu do lugar de origem dele com medo de também morrer, ou com medo da situação, ou com a única opção possível. Mesmo com medo e talvez abandonando pessoas lá, pode ter abandonado uma namorada, pode ter abandonado um projeto de vida, ele fez aquilo para sobreviver. A dor, olha o que a gente trouxe ali na aula passada. Trauma. A dor é tão insuportável que eu paraliso. Como a vida não permite a gente paralisar totalmente, a gente vai tomar atitudes para sobreviver. Então, todos nós estamos a serviço desse enredo maior. Tá, tal pessoa me abusou sexualmente. O que a gente tem que ter uma imagem sobre isso? Essa é uma das dores mais difíceis de perdoar. Mas todas as pessoas envolvidas nesse fato estavam no enredo. O abusador talvez já foi abusar, foi o que ele aprendeu na vida e a forma dele mostrar força. Você está numa dinâmica também que permitia isso para que seus pais sobrevivessem, para você sobrevivesse. Ah, às vezes seus pais tinham que trabalhar muito, tinha que deixar sozinho em casa. Como que eles iam comer? Como que você ia comer se esse abuso não tivesse existido? Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar trazendo os eventos da nossa infância como se aquilo fosse uma verdade cristalizada e trazendo uma revolta muito grande. Toda pessoa que vai conversar com o pai, a mãe, às vezes, fala assim: mãe, você fez isso e isso comigo, e a mãe vai ter outro viés, ou ela não vai olhar aquilo com aquela seriedade. Porque na visão dela, ela estava fazendo algo para você sobreviver. E na sua visão, é claro, você sofreu uma dor enorme pelo que ela fez. Mas é isso que a gente tem que ter cuidado. Tudo existe um enredo, a gente não vê a figura completa. Então, existem situações funcionais ali que cada um está fazendo o que tem que fazer para aquele enredo continuar. Quando a gente quebra esse enredo? Quando alguém olha um pouco além disso. São mais ou menos 7 gerações para, de uma maneira normal, uma família superar algum problema de ignorância. São 7 gerações para superar uma escassez. São 7 gerações para superar um problema crônico como esse de abuso. São 7 gerações para superar problemas muito comuns, como alcoolismo, como alguma coisa assim. A não ser que tenha alguém que ela venha com essa mensagem, olha, eu já penso e sinto diferente tais questões. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se vocês ainda olham para a história de vida de vocês, e mesmo que vocês tenham tido pais e mães que são difíceis, enquanto isso que vocês olharem com essa narrativa, meu pai é isso, minha mãe é isso, vocês vão estar lidando com repetições na vida de vocês. Então, alguma área da vida de vocês vai ter autossabotagem. Se a gente traz para uma narrativa de, ok, aconteceu, aquilo é irremediável, mas eu pego o que me deram para mim, conseguir para frente, você gera uma força enorme na sua vida. Então, hoje, quando eu olho para a Karen
de que passou o que ela passou, tudo isso contribui para a pessoa que eu sou. Sofri abuso. Quais são as mulheres que mais me procuram hoje para terapia? De algum modo sofrem abuso ou assédio, ou têm, sim, relações com pais difíceis. Por que que eu consigo ajudar? Não é porque eu sou psicóloga apenas. Psicóloga vai me dar a teoria, mas porque a minha codificação genética permite que eu ajude essas pessoas. Ah, vem pessoas que, sei lá, às vezes a pessoa está numa trajetória de vida totalmente diferente. Ela já alcançou coisas na carreira dela, ela está no mundo corporativo que eu não estou. Por que que eu consigo ajudar? Porque eu tenho governança e ordem na minha própria vida. Então, eu sei o que é resiliência. Eu sei o que é colocar uma meta e conseguir. Ah, vem pessoas que às vezes têm contextos familiares muito difíceis. Por que que eu consigo ajudar? Porque eu também vim de um contexto familiar difícil. Então, eu não seria a psicóloga que eu sou se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Eu não seria a parceira que eu sou hoje para o meu parceiro se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Porque o primeiro ano do relacionamento, gente, foi só limpar essa merda toda. Foi muito difícil. Sem perceber, eu estava, mesmo sendo psicóloga, repetindo o mesmo padrão. Eu ia lá, brigava, ficava estressada. E aí eu encontrei uma pessoa mais passiva, que estava no mesmo lugar que meu pai. Só que em vez de não quero, vou jogar fora, vou descartar, eu falei assim, tá, peraí, o que tem que ser feito aqui nessa relação? Então, eu fui estudar, a pessoa também foi estudar, e a gente venceu a oposição. Então, se hoje eu tenho liberdade na minha relação, para ser uma relação que eu olho, nossa, é tão bom estar aqui, é um lugar de paz, é um lugar de aconchego. Primeiro, eu tive que passar por aquilo. E aí, como que eu posso ajudar outras pessoas? Através disso. Então, a nossa história, o nosso propósito de vida é onde está a nossa força, é onde está o nosso lugar de servir. Então, a minha mãe, a gana dela de estudar, mesmo não tendo tido oportunidade nenhuma, você tem ideia, minha avó, eu sempre estudo muito, todos os dias eu estudo, mesmo trabalhando muito. Minha avó sempre fala assim: ah, você fala com o cara, que minha mãe fala que questão é questão, porque senão ela vai ficar doida. Essa é a mentalidade da minha avó. A gana da minha mãe estudar, talvez não deu para ela assim, olha, eu tive o melhor trabalho. Isso não aconteceu na geração dela. Só que ela tem esse orgulho nos filhos dela. Minha filha é quem é. É meu filho que está terminando o ensino médio, os sonhos dele, nem cabe assim. A gente nunca imaginou que ele teria aqueles sonhos. Olha o resultado dela. Então, todos estamos a serviço da vida. Existe um enredo de estar a serviço da vida. E a gente tem que respeitar. Nossa história, ela vai ter a bagagem do que a gente veio para resolver, que inclui como os nossos pais lidaram com a gente, que inclui as experiências que a gente tem, que inclui as pessoas que a gente tem que lidar. Se a gente paralisa em tal pessoa é mal, olha o que a gente trouxe de polaridade opositora. Tal pessoa é mal, tal pessoa fez algo de ruim, ou isso não podia ter acontecido comigo. A gente paralisa literalmente a nossa vida. E a vida é um evento de sucessões de coisas a serem resolvidas. Está tudo em movimento. É assim que a vida acontece. Quando a gente paralisa na ideia de isso não deveria ter sido assim, não acredito que eu errei dessa maneira, a gente também não se perdoa, naturalmente a gente não cresce. Quando a gente não cresce, a maior parte de nós somos crianças vivendo em corpo de adulto. E aí, se é uma criança, ela vai fazer uma merda atrás da outra, seja com as outras pessoas, seja com ela mesma. Quando a gente aprende, eu me perdoo, eu vou lidar com essa situação diferente, eu vou enfrentar, eu vou resolver. Você é uma pessoa que vai conquistando a sua liberdade e conquistando a sua alma. Nossa alma é nossa essência. A maior parte das pessoas que vivem nesse mundo não tem alma. São pessoas pré-fabricadas. São hologramas que não existem ainda. Por quê? Se eu sou o produto do que gera na minha tela, eu passo 3 horas, 5 horas sem escolher o conteúdo que acontece aqui. Se eu simplesmente repito os ciclos,
Se eu estou repetindo o que meu pai e minha mãe falaram, ou que eu não gosto, que eu tento evitar na minha história, ou simplesmente o que o meu marido falou, ou simplesmente eu procuro um trabalho só para me sobreviver, você não sabe quem é você ainda. E você vai estar vivendo num egoísmo tremendo. Porque a sua vida serve só a você. Sua vida é só para você comer, você sustentar sua casa. Você namora com a pessoa para ela te fazer feliz. Não vice-versa, não para você construir, você gerar alguma coisa com aquele relacionamento no mundo. Você vai viver uma vida onde você é uma pessoa que não tem interesse em fazer o mundo acontecer. Aí depois você vai lidar com certas dificuldades, você vai se perguntar por que, que isso está acontecendo com você. Porque você precisa crescer. Porque a vida às vezes vai ter que te empurrar para você crescer. E é bom quando ela empurra a gente, porque isso dá oportunidade para que a gente seja uma pessoa diferente. Então, o que, que a gente vai aprender agora sobre feminino curado e sobre relacionamentos? Se existe uma oposição, o que, que a gente tem que entender? Não existe como eu ser uma mulher e eu estar num lugar de feminino curado se eu não entender esse viés aqui. Primeiro, vamos lá. Uma polaridade também que existe, a gente vive em polaridade, é masculino e feminino. É uma oposição. Se a gente pensa no feminino, a gente está falando de recepção, a gente está falando de criação e a gente está falando da ponte com o divino. Ah, Karen, você vai levar para um sentido religioso? Não. Nós não estamos falando de religião, nem religião eu tenho. Nós estamos falando de espiritualidade. O que é a ponte com o divino? É aquele ser humano que ele consegue entender as vozes na cabeça dele. A gente tem uma voz que é uma voz que é a voz do meio. Então, é o que todo mundo está falando. É o que você vai ver na mídia, é o que as pessoas perto de você repetem, que é uma voz que vai te deixar confuso, você não vai entender a sua essência. A gente vai ter a nossa voz intuitiva, que é essa voz onde eu sei a minha essência, eu confio na minha intuição. Nós, mulheres, como a gente tem esse lugar cíclico hormonal, que as emoções elas são dadas para a gente mais facilmente como uma bênção, tem mulher que vai lá, vou tomar um remédio para não menstruar. Gente, você não está entendendo a potência que você tem com aquilo. Se você já vem com a bênção de sentir melhor suas emoções, você tem uma bênção de reagir melhor à vida. O homem, como desde que a gente se entende com o homem primitivo, como ele está na caça, como ele está na exposição, ele aprendeu simplesmente vou fazer, impulso. E é no impulso que a gente se ferra. Nós, mulheres, como o nosso cérebro foi projetado para o cuidado, a gente entende a benção da intuição muito mais rápido que um homem. Se eu fiquei muito tempo observando a dor de outra pessoa, e eu faço uma leitura da dor, eu faço uma leitura da expressão mais rápida, eu faço a leitura de certas situações mais rápida, eu consigo entender muito mais facilmente quem é um ser humano do que outro homem, do que um homem. E a gente foi para um nível de feminismo que nós mulheres ficamos tentando ser homem. E a gente mata esse lugar que é só nosso. O masculino, ele vem com essa força da construção, do edificar. Então, o que, que a gente tem que pensar? Se há gerações em gerações do masculino, onde ele está no lugar da força, e como os trabalhos estão modificando e a ideia de sobrevivência está modificando, não sei se vocês perceberam, até o modelo do masculino é diferente hoje em dia. Assiste um filme da Disney de comédia romântica de, sei lá, de uma geração há 20 anos atrás. Se você for olhar o protagonista, era um homem, perfil Brad Pitt, aquele rosto quadrado, aquele homem alto, forte. Assiste qualquer filme de comédia romântica hoje, tem mudado um pouco o padrão do que a gente está aceitando como um padrão de beleza. Tem mais homens asiáticos, tem mais homens menores, pequenos. Pega cantores masculinos da nova geração. Shawn Mendes, Justin Bieber, o padrão corporal mudou um pouco. Por quê? Esse homem
é uma mutação do homem que hoje o trabalho não é tão braçal e ele não precisa lutar para sobreviver. O trabalho está mais intelectual. Então, o homem está tendo esse acesso também ao feminino mais curado. Mas não é da maneira que as pessoas estão constituindo hoje, que aquilo está gerando uma geração que a gente não sabe onde que vai parar. Se o homem está nesse lugar mais de, olha, eu tomo a decisão pelo impulso e eu vou fazer o que tem que ser feito, o que seria uma relação ideal? Um homem que respeita a intuição da mulher. E aí ele tem a força para ir. Se a gente faz, sei lá, um curso, sei lá, para atirar, e a gente aprende a atirar, coloca você, mulher, numa guerra, mesmo você sabendo atirar, e coloca um homem numa guerra. Vocês entenderam que a gente não vai ter a mesma postura? Se colocar a gente numa guerra, provavelmente, ou a gente vai abrir a boca chorando, ou a gente vai ficar olhando todo mundo que está morrendo ao redor, ou tentando cuidar das pessoas que estão morrendo, porque o nosso senso sentimental foi treinado para isso. Nossa, mas tem gente que está perdendo a perna ali. Então, naturalmente, a gente vai para a enfermaria. Um homem, como o senso, a gente tem uma herança comportamental, foi criado para reação. Normalmente ele vai, tal pessoa perdeu a perna, mas tem 10 pessoas que vão sobreviver aqui. Eu não posso parar pelo que perdeu a perna. Vocês entendem? E a gente fica tentando disputar. Cada um tem seu lugar dentro de uma constituição, dentro de uma família. E não tem certo ou errado em relação a isso. Se a gente disputa, a gente perde a qualidade da humanidade. Qual que é a geração hoje em dia dos adolescentes? É uma geração que a gente não sabe quem vai assumir governança. Por quê? Se a menina ela está num lugar muito perdido, dela não respeitar que ela está nesse lugar sentimental intuitivo, aí é isso. Ah, eu consigo transar com não sei quantas pessoas e eu não me sinto mal por isso. Sente porque a gente apega. Você está carregando uma densidade enorme. Aí você entra nos relacionamentos, você não consegue filtrar se aquele homem tem valores. Aí quando você vê, você fala assim, nossa, eu queria casar e não estou achando um homem decente. Você nem entende seus valores. Como é que você vai achar um homem decente? Você não sabe filtrar aquilo, porque você não foi criada para ter valores. Eu não estou falando valores, é errado você transar. O que é valor? Se você quer ter filho, você tem que casar, você tem que entender que o homem que vai se apresentar para você, ele também vai querer um pouco daquilo. E ele vai ter que construir em prol da família. Normalmente vai ser o homem que não vai trazer essa paixão avassaladora para você, logo de cara. Então, as mulheres de hoje, elas estão treinadas para eu quero só sentir a paixão. Eu não quero entender que para mim ter um homem que vai ficar um lá comigo, é um homem que a polaridade masculina dele precisa estar em alta. Então, é um homem que toma decisão, é um homem que ele vai virar e falar assim, não vou sair com você hoje porque eu preciso estudar tal coisa. É um homem que, às vezes, ele não vai conversar tantos sentimentos e, às vezes, a gente está preferindo aqueles homens mimimizentos. Ah, mas você não pode falar isso comigo. Ah, mas eu também estou numa crise, eu estou isso, aquilo, outro. E a gente precisa ter cuidado. Só que, por outro lado, o homem extremamente equilibrado, assim como a mulher equilibrada, ele é um homem extremamente respeitoso com a mulher. Então, se ele entende que a mulher é a amiga dele, nesse sentido, é um homem que respeita a intuição dessa mulher. Então, ele vai lá, ele vai ver a oportunidade, ele vai fechar um negócio, mas ele vai começar com essa mulher primeiro. Porque a mulher é muito mais intuitiva. A gente tem, às vezes, isso. Ah, não gostei muito dessa pessoa, não. Ah, sei lá, conversei com essa pessoa, me gerou algum incômodo. Não sei se vai dar certo. O homem, como ele está nesse lugar de, ah, eu dou conta de lidar, ele não está nem aí, porque ele separa muito bem as coisas. Então, assim, ah, fui jogar futebol, tal pessoa, sei lá, tal pessoa trai a esposa. Ele vai e fala assim, ah, mas é só um futebol. E às vezes do futebol ele faz uma sociedade com a pessoa. Se essa pessoa trai a esposa, ele não está pronto para fazer sociedade com ninguém, porque ele não está honrando nem aquela primeira sociedade que ele fez. A mulher ela já consegue, se ela entende os valores dela, mas espera aí, se ele faz isso, vai fazer isso com você também. Então, uma relação equilibrada, ela tem essa leitura. Só que o que acontece? A gente pega o trauma dos homens que estavam no extremo machismo, que não tinha esse feminino equilibrado,
E a gente, mas homem bate, mas homem abusa. Não, gente, esse é o homem disfuncional, que ele tá só no masculino, só no carnal, só no impulso. Só vou fazer, vou ter. O homem equilibrado, ele tem as duas coisas muito emparelhadas. A mulher equilibrada, a mesma coisa. Se ela tá no masculino, ela tá disputando o tempo todo e ela tá se massacrando. Ela vai ter um burnout, ela vai ter uma. Ela não vai conseguir ouvir as emoções dela, então ela vai ter TPM, aquilo vai ser horrível para ela, vai querer parar com aquilo, porque ela não se entende, ela vai se cobrar muito. E, ao mesmo tempo, se ela é uma mulher que está no feminino demais, ela é uma mulher que não tem governança da própria vida. Então, tudo ela vai chorar, tudo ela vai se colocar na responsabilidade de outra pessoa, ela vai gerar dependência emocional com qualquer ser humano que ela relacionar, ela já vai entregar a vida dela para outra pessoa muito facilmente. Então, ela vai repetir esse ciclo de abusos aqui. A gente tem que entender que uma pessoa que ela tem isso equilibrado, o masculino e o feminino, ela consegue dominar qualquer coisa na vida dela. Um casal que entende isso é um casal que deslancha também. Então, o homem que qualquer coisa chora e fala que a culpa é sua, que mas eu não vou fazer isso porque tal pessoa fez isso comigo. Minha filha, esse homem você vai passar a vida inteira sendo mãe dele. Por outro lado, o homem que virá, eu resolvo, deixa comigo, não quero falar sobre isso. É um homem que você nunca vai saber o que está passando na cabeça dele. Você vai ter que ficar controladora, desconfiada, esperando a próxima merda que ele vai fazer. Agora, o homem que não é chorar, ele vai sentar, ó, tal coisa está acontecendo, como nós vamos lidar? Ele aprende a respirar. Ele também entende que ele tem que entender a voz interna dele, que isso vem do nosso lado feminino, vem com essa conexão. Falei assim, ó, tem pessoas que têm alma, tem pessoas que não têm. O que é a pessoa com alma? A pessoa que pegou esse filme aqui. Tem uma voz em mim, que é uma voz um consciente coletivo, uma voz de Deus, que ela fala o que eu tenho que fazer. O homem que entendeu isso e a mulher que entendeu isso vai para a vida. Tá, eu tenho tal sonho, então eu tenho esse insight aqui. Esse insight é meu, então esse caminho aqui é o certo. Então, eles vão conseguir construir algo nesse valor e vão criar filhos com esse valor. Ora, na bagunça que está hoje, a gente não tem acesso a isso mais. Então, por isso que as pessoas estão tão perdidas. Então, toda doença psicológica, ela vem desse desalinhamento dessas polaridades. Estou ansiosa demais, estou deprimida demais. Você não está ouvindo sua voz interna. Então, você paralisou na falta de resolução. Essa limpeza da densidade, ela vem dessa integridade do ser, dessa despertar, essa unidade. E você está a serviço da criação. O que é isso? Eu consigo ouvir a minha voz interna. Eu sou um eu meditativo. Eu paro, eu não reajo só à vida. Eu crio a minha vida. Qual que é a única maneira da gente ter controle no mundo que tudo é muito incerto e a gente tem que se movimentar e tem que resolver problemas para a gente se libertar? Quando eu assumo esse lugar, eu sou uma resolvedora de problemas. Chegou para mim, eu posso chorar na hora, deu errado, mas eu vou buscar a melhor maneira de lidar com isso. E quando a sua vida está a serviço da criação. O que é uma vida estar a serviço da criação no relacionamento? Eu não relacionei para a pessoa me fazer feliz. Eu relacionei para que essa pessoa tenha um lar também que é bom para ela voltar quando ela trabalha, que ela chegue em segurança, que ela possa conversar comigo. Naturalmente, se você deixa essa pessoa nesse lugar seguro e amoroso, ela te devolve a mesma coisa. E se ela não é capaz de devolver, pronto, você pegou aquilo muito rápido, sai da sua vida muito rápido, porque o imã não vai funcionar. Agora, se você está pensando só em fazer feliz, nossa, mas essa pessoa tinha que ter me levado para sair hoje, mas essa pessoa tinha que ter feito isso e isso por mim, mas isso, aquilo outro. Você não está a serviço da criação. Quando a gente entende, eu faço pelo outro, quando eu faço pelo outro, eu recebo. Se eu vir aqui para vocês e falo, estou com dor de dente, quinta-feira eu desmarquei porque começou naquele dia. E eu simplesmente falo assim, ó, nós vamos, quando eu terminar minha dor de dente, a gente vai ter aula, vai chegar um ponto que eu não cumpri meu compromisso com vocês. Então, a vida não pode ser só sobre a gente. Então, não dá para fazer da maneira que teria que ser hoje, mas dá para fazer de outra forma? Vamos lá, vamos fazer. Isso é estar a serviço do bem. E aí vem o que aquela música falou. Não dá para viver só por viver, não dá para viver dormindo. A gente tem que despertar.
Por que que eu estou aqui? O que que eu faço? Para que que eu sirvo? Eu não sirvo só para mim, eu não sirvo só para mim comer, beber, dormir igual um porco. Isso é um porco. Depois ele vai para o abate. O que eu estou fazendo aqui? Quem mais a minha vida serve? Para quem mais ela tem utilidade? Então, por exemplo, quando caiu essa ficha, eu e o Luiz a gente briga. Só que depois da briga, se eu me exaltei, eu tenho uma capacidade muito maior de pedir desculpa. Porque além da minha chateação, além do erro, tem um ser humano que eu ia deixar dormir com densidade. Então fica muito mais fácil de resolver. Soltei. Ó, me desculpa, eu me exaltei nisso e nisso. Ele é a mesma coisa. Me desculpa, eu me exaltei nisso e nisso. Ok, vamos discutir então o que aconteceu antes. Se a gente não solta, se não pede desculpa, o motivo que você queria discutir antes com a pessoa não vai dar certo de vocês falarem, porque vocês já criaram outra mágoa aqui pela forma que vocês lidaram com a discussão, e pronto. Então é uma relação que vai ficando paralisada. Só quando eu entendo, gente, essa pessoa, quando ela me escolheu, dentre outras, ela confiou a vida dela a mim. Eu não posso deixar essa pessoa definhar, porque todo dia eu brigo com ela, porque todo dia eu gero um inferno na vida dela, porque eu não sou confiável. Isso é com elas. Com o meu trabalho é a mesma coisa. Alguém depositou alguma expectativa em mim, eu tenho que fazer acontecer, mesmo que tá alguma coisa difícil acontecendo aqui. Então, quando a gente entende, a minha vida não é para mim, é pelo outro, fica mais fácil. E aí, quando eu falo para vocês, não existe feminino curado sem espiritualidade. Essa voz interna que a gente precisa aprender a ouvir, que vem desse eu, que respeita as emoções, o que é o espiritual? Amor, gratidão. Se você não acredita em Deus, chama de estado de plenitude. Se você não sabe, mesmo que está acontecendo várias coisas, eu estou pleno, porque eu sinto amor, eu sinto gratidão por ter intelecto para resolver isso, por ter saúde para resolver isso, por ter força para resolver isso, que aquilo não vai durar para sempre. Se você vai para um desespero total, você sucumbe. Então, esse eu espiritual, que é esse eu de sensações, de sentimentos, ele precisa vir à tona. E não é, eu vivo as minhas sensações e o dia que eu tô chorando eu não consigo fazer mais nada. Isso é um feminino desequilibrado. Se na verdade você tá com medo. Nossa, isso foi difícil, isso me gerou incômodo. Olha, isso aqui lá na frente eu tô sentindo isso, então deixa eu olhar isso aqui. Isso é essa pessoa que se conecta com a sua luz interna, com o seu sagrado internamente. E aí, quando a gente traz Deus, ou espiritualidade, ou nós, ou inconsciente coletivo, ou o campo, como a gente trabalha, que você pode dar o nome que você quiser, o universo, o que, que a gente tem que ter em mente? Não vai vir alguém limpar a sua bagunça. O que você veio para passar na sua vida, você vai passar. A gente vai espiar. Como que a gente espia? Experiência e doença. Diabetes do meu pai limpou o alcoolismo dele. Doença, ele precisou adoecer para aprender. O campo, o universo, o Deus tinha dado vários sinais para ele quando ele era mais jovem. Pronto, você vai ter que cumprir essa missão aqui de você não levar o alcoolismo para a prosperidade. Você não está entendendo pelo esse sinal, você vai entender pela dor. Então, tem muita. Eu, quando adoeço, gente, eu agradeço demais. Esses dias, que dia que eu desmarquei os pacientes? Foi um dia que eu tive dengue. Dengue é raiva. E eu, assim, gente, eu tô tendo a oportunidade de limpar a raiva em mim. Se tem alguma memória de raiva no meu ser, na minha codificação genética, limpa. E a gente cura mais rápido quando a gente entende isso. Dente, tô com um problema aqui que é sempre essa. Minhas gengivas, às vezes, elas ficam muito sensíveis e elas inflamam. Mas até um tempo atrás, como eu era essa pessoa que estava no modo sobrevivência que eu tinha que limpar, eu tinha apertamento de dente. Então, ansiedade. Então, agora que eu comecei a desenvolver um outro projeto, que eu vou ter que acelerar muito mais meus estudos e meu trabalho, qual foi a primeira somatização que meu corpo teve? Ansiedade.
Porque eu aprendi que isso era importante para mim em outro momento. Eu não estou só no dentista, eu estou trazendo o meu eu sagrado para limpar isso. Respiro, que eu limpe a memória da minha primeira ansiedade, que isso sirva para me aprender, eu permito soltar, eu permito fluir. Isso é um lembrete, ó, você está sentindo isso, isso vai levar a densidade. Você não quer que o seu projeto, que é um projeto que é seu, que é lindo, tenha essa densidade aqui. Quando a gente aprende a fazer isso, enxergar que isso é real, que isso é possível, a gente tem que limpar nossas memórias, pronto, você se torna um criador. Você para de achar que as pessoas têm que limpar a nossa bagunça, ou culpar Deus, culpar as outras pessoas pela sua vida. O que, que ele faz? Ele te desperta. Só quando você entrega a essa ideia de eu não sou uma pessoa reativa ao mundo, eu não sou essa pessoa desinteressada. Eu tenho que entender por que, que eu estou vivendo isso, por que, que eu estou fazendo isso, por que, que eu estou sentindo isso. Eu tenho que ter esperança que isso tem um lugar maior. Pronto, você se entregou. Você se entregou a essa confiança. Quem não tem confiança, a vida é uma avalanche. Ela vai só adoecendo, ela vai ficando carrancuda, ela vai passando por situações difíceis e ela vai pregando para um mundo que é o mundo é difícil. Não é? Se torna difícil porque a gente não aprende as lições que a gente tem que aprender. E se a gente atentou contra a criação em algum momento, a gente precisa consertar. Você se lembra que eu falei assim, que eu tinha um namorado de 7 anos que foi tal. Na época a gente namorava e eu não tinha muito tempo para ele, porque eu estava naquela correria de estudar, trabalhar, de fazer acontecer. Eu precisava manter minha bolsa, eu precisava daquela faculdade. Quando eu passei, gente, eu lembro que minha mãe sempre foi minha dualidade. Ela sempre trouxe muita oposição para minha vida. Então, assim, como ela queria que eu cumprisse as coisas na minha vida e ela não sabia como expressar aquilo, ela sempre fazia aquilo pela ameaça. E acaba que ela me manipulava muito. Então, assim, quando eu saí de Claros, eu saí com 16 porque eu quis sair. Eu falei assim, eu tenho que morar na cidade maior, porque aqui não vai me dar oportunidade. E eu saí com 16, foi antes da faculdade. E com 16 anos eu já trabalhava, me sustentava. E aí, por que eu comecei a trabalhar? Porque toda coisa que eu fazia que seria uma coisa errada lá, o que que minha mãe falava? Você vai voltar para cá. E eu não queria. Aí o primeiro estado que eu falei, eu tenho que ter minha liberdade, então eu tenho que começar a trabalhar. Aí comecei a trabalhar como atendente de padaria. Ganhava, gente, R$ 300 na época. Aí, minha mãe teve uma vez que aconteceu alguma coisa, não lembro o motivo da briga, gente, mas eu sei que ela virou para mim e falou assim: a gente estava fazendo, naquela época tinha o PAS, estava no último ano do PAS. Eu assim, eu não vou pagar seu PAS, porque você fez isso. Ela me ameaçava. De fato, ela não pagou. Então, naquele ano, e não vou pagar vestibular para você normal. Naquele ano, eu só tinha um Enem para fazer, que era gratuito. Eu falei, ó, eu só tenho essa oportunidade, eu vou passar no Enem, mas eu não vou pedir ela para fazer, porque para pagar, porque isso que ela falou não é certo. Mas eu vou passar na única prova que eu tentei. E eu só tentei uma prova de vestibular na minha vida, gente. Foi a que eu passei. E eu sabia que eu queria psicologia. Então, eu coloquei psicologia em todas as 3 opções e passei com uma prova só. Então, ela sempre foi minha oposição. A forma que ela lidava com as coisas, eu não gostava. E, ao mesmo modo, ela me empurrava. Eu sabia que, para mim sair daquela realidade, eu não gosto muito de ser comandada. Então, eu sabia que eu não gostava de ser comandada e que eu não podia ali peitar ela, né? Eu ia dar ruim se eu fosse por esse caminho. Então, eu sempre falo assim: eu vou conseguir dessa maneira, eu vou fazer dessa forma. E sempre dava um jeito na minha vida. Quando eu mudei, a gente morava, eu e minha irmã, numa kitnet. Tinha um espaço, tinha um banheiro e tinha a cozinha. E aí, eu acredito, na frente, a dona da casa morava na frente de uma casa grande, de 2 andares. E a gente nem ficava, porque a gente estudava, trabalhava às duas, e eu ficava na minha casa 2, 3 horas por dia. E no mais era para dormir. E na época, assim, pensa, eu ganhava R$ 300. A nossa conta de luz, ela vinha R$ 300. E eu falei assim, gente, isso está estranho. Imagina, você tem 16 anos e eu, isso está estranho, não tem condição a conta de luz vir com esse valor. E aí, um dia chegou a conta de luz e eu vi que a dela, da casa de 2 andares, veio 80 e pouco. E a minha vinha 300. Aí eu fui comentei com alguém. Aí, claro, era uma pessoa que
era adulto, funcionário, deve ter um gato, você deve estar pagando a conta dela. Eu fui falar com ela, essa mulher, ela brigou muito e falou um tanto de coisa. Eu falei assim, gente, eu vou sair daqui. E eu, para me sair daqui, eu preciso de outro trabalho, porque eu não vou pedir minha mãe para me dar dinheiro para ir para outro apartamento. A gente só conseguia pagar aquele, né? E aí eu peguei, eu fui os 4 meses no meu terceiro ano, eu estudei à noite. Eu fui estudar à noite, eu fui lá e falei assim, mãe, eu vou matricular nesse colégio à noite. Ela falou assim, você é doida, você não vai estudar direito? Só que eu falei assim, o que eu tinha que aprender de terceiro ano, eu já aprendi, eu só vou cumprir protocolo. E eu pegava muito rápido as matérias. E eu fui lá e falei assim, eu cumpri protocolo que eu tenho que terminar esse semestre. Me coloca à noite que eu vou trabalhar de manhã. Fui trabalhar, aí minha irmã trabalhava numa loja de sapato, aí ela falou que tinha uma vaga, eu fiz a entrevista, a pessoa gostou muito de mim. Falou, mas eu não posso assinar a sua carteira se é menor de idade. Eu falei assim, não tem problema. Quando eu ficar maior de idade, você assina, eu só quero dinheiro, você pagando para mim certinho. E eu estudei os 4 meses da minha escola, gente, terceiro ano à noite. Gente, eu tinha colega que ele tinha overdose na minha frente. E eu ia lá, eu só fazia as provas. Eu ia lá, eu assinava, realmente não tinha nada para me ensinar mais. E eu passei com uma bolsa de 100% na faculdade, estudando só dessa maneira, porque eu tinha que trabalhar. Só que eu sempre tive um filho assim: eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que sair daqui, eu tenho que melhorar a minha vida. E hoje, se a gente for parar para pensar, é isso que é a vida. Ninguém conserta a bagunça da gente. Se eu tivesse lá falando, nossa, mas essa mulher fez gato, eu tenho que mostrar para ela que ela está errada, ela não pode explorar um adolescente, eu estaria presa na merda da miséria da cabeça daquela mulher até hoje. Porque a cabeça dela era miserável, a minha não era, eu não vibrava na escassez, ela vibrava. Então eu falei que eu ia ganhar mais. Gente, adorei o apartamento que eu aluguei. E olha para vocês verem. Quando eu mudei, eu tinha acabado de construir. Era um apartamento que você via que era menorzinho e tudo mais. E eu virei para minha irmã e falei assim: eu vou morar naquele apartamento. Passou um ano e pouco. Aí, a hora que eu decidi conseguir um emprego, tinha uma placa lá de alugas. Aí fui lá, não sabia nem o preço, falei assim: consigo pagar. Pronto. Então, assim, não era eu que vibrava na escassez, era a mulher. Eu sempre vibrei de uma maneira próspera, desde que eu sou pequena. Eu não vibrava também na cabeça dos meus pais, eu sempre fui muito diferente. Então, nunca fui uma pessoa escassa na minha vida. Se eu ficasse lá para lutar pelos meus direitos e não ter, não é aqui o meu lugar, não vou ficar relacionando com esse tipo de gente, gente, minha vida não era o que eu era. Ah, mas você foi estudar à noite. Fui, mas não quer dizer que eu estava perto dos meus coitados, pessoas, né? Não tinha essa, é o que eu falo, meus pais me deram o que eu precisava, foi a estrutura que eles me deram, ordem, disciplina. Mas eu passei 4 meses porque eu precisava, eu gostava da minha vida ali, eu queria ter a minha casa. Isso não definia, cara. Eu continuava a melhor aluna, eu passei com 100%. Eu já, como eu aprendia muito rápido, eu sempre achei que o professor enchia era mais linguiça do que ensinava mesmo. Eu ficava nas aulas, mas porque tinha que ir. Então, assim, não fazia sentido. Faculdade é a mesma coisa, eu trabalhava. Aí eu tinha uma colega que ela até é minha amiga até hoje. Ela, cara, mas você falta muita aula. Aí eu falei para ela assim, deixa eu te falar, eu preciso trabalhar, eu tenho que bater meta no meu trabalho, eu não faço nada meia boca. Eu sabia que eu não ia ser vendedora de sapato a vida inteira, mas eu não ia ganhar meu salário só para isso. Ir lá e ganhar. Eu queria bater meta, eu queria ser a melhor também. Então eu preciso escolher. Se a aula é para encher linguiça, eu não venho, eu não vou perder aqui por isso. E eu tinha professora, gente, e quando eu formei, falava, gente, eu adorava dar aula para você, mas parece que você não gostava da minha aula, você ficava com impaciência. Não era, eu até gostava da pessoa, mas eu pegava muito rápido. E o que, que a gente tem que entender? Quem conserta a nossa vida, quem muda a nossa realidade é a gente. A gente vai passar e vai ter pessoas que não são legais mesmo, que o nível de consciência não é legal, mas não fica preso na cabeça da pessoa. Não fica preso tentando resolver o que aquela pessoa não deu conta, porque você se prende ali naquele enredo. Então, se você enxergou, peraí, não é legal, não sou igual a essa pessoa, se liberta, vai. Que decisão posso sair para sair desse emprego? Que decisão posso sair para esse. Ou você gosta da pessoa, você vai mudar seu relacionamento, não fica esperando a pessoa mudar. Mas se você enxerga, não tem nada a ver, se liberta, vai, anda, faz o que você precisa fazer. Porque ninguém vai consertar sua bagunça para você. E se a gente já tentou contra a criação, a gente precisa consertar. Estava contando esse ex-namorado meu, de 7 anos. Na época, gente, ele brigava muito comigo, a gente tinha muita DR. E eu estava sempre muito cansada, eu estava assim, com o olho fechando. E ele me buscava à noite
na época do trabalho, que eu saí, era pertinho, mas era um pouco perigoso. Sair do shopping, que eu trabalhava no shopping, para casa, né? Porque eram 11 horas da noite. E aí ele falava: você não me dá atenção, você não dá isso, aquilo, outro. E eu ficava assim, gente, mas eu dou atenção, mas é que eu posso dar. Só que, na verdade, gente, ele já tinha uma estrutura que ele podia receber muito mais afeto da família. Então, hoje eu entendo que ele estava cobrando um afeto que eu não podia dar. E aí, naquele momento, eu não servi essa pessoa, eu atentei contra a criação. A pessoa que eu escolhi para relacionar, o Luiz, primeiro ano de relacionamento, a gente era muito parecido em várias coisas, no sentido de visão de vida, ambição e tudo mais. Só que o Luiz veio de uma estrutura muito mais carente de afeto que a minha. Então, por exemplo, para mim fazer aniversário era muito importante. Então, aniversário dele eu fazia tudo. No meu, não, minha família que tinha que fazer. Vocês entendem que as coisas vão repetir? Eu não desconfiei que uma pessoa namorou comigo, ela tinha muito para me entregar e eu fiquei ali usando ela, porque eu não tinha aquele afeto todo. Minha família me criou de maneira prática, eu precisei ser prática para poder sobreviver. E aí, fiz merda lá, ela vai voltar para mim aqui. Qual a maneira de eu consertar? Em vez de eu descartar o Luiz, tá? Em vez de eu brigar e ser mãe dele, porque no início é isso que eu fazia, é como você não percebe que não sei o que lá, não sei o que lá. Trago o Luiz para esse lugar de despertar. Ó, eu vou passar a ter esse e esse ato, passe a ter também. Para mim é um valor alguém que tem esse ato. Aí, para mim, sou cristã, mas não tem religião. Então, eu rezo todos os dias, eu rezo pelo menos 3 vezes no dia, gente. Eu sintonizo lá primeiro para mim estar aqui. Eu acordo, não acordo de qualquer jeito. Eu falo, Deus, eu me entrego a ti, que os meus sonhos sejam seus sonhos, me dê força vital, tônus vital para fazer tudo que eu tenho que fazer hoje, guie os meus ensaios sobre as minhas decisões, para que o Senhor governe a minha vida e para que eu possa governar todas as coisas vivas que estão abaixo de ti. E aí eu comecei, é um valor para mim. Luiz entendeu que era importante. Hoje, ele é mais apegado a isso que eu. Hoje, ele é mais espiritualizado que eu. Isso resolveu todos os nossos outros problemas. Porque é isso, a gente briga, a gente pede desculpa, a gente sonha junto. Essa carência, que não era a carência de uma namorada ter que preencher, o Luiz é adotado, então tem um abandono desde a infância. Ele preencheu com essa espiritualidade, esse sagrado que tem dentro dele. Então, não existe o nosso feminino curado sem a gente estar preenchido. Quando eu estou preenchido, eu não jogo a minha merda nas outras pessoas. Então, os nossos ciclos de polaridade se tornam maior porque a gente precisa espiar através das outras pessoas, a gente precisa aprender através das outras pessoas. Então, cada pessoa, ela vai vir para trazer algo para a gente. Outra dica que eu dou para vocês, quando eu tenho uma coisa difícil no meu dia, e alguém que foi difícil, eu paro, eu olho para essa pessoa mentalmente, eu falo, fulaninho, eu liberto o seu holograma de me mostrar tal, tal coisa em mim. Aí, se eu reconheci que a pessoa foi orgulhosa, se eu reconheci que a pessoa foi arrogante, que a pessoa foi, sei lá, escassa, eu falo, eu liberto o seu holograma de me mostrar o meu orgulho, de me mostrar a minha escassez, de me mostrar a minha ignorância, de me mostrar a minha arrogância. Por quê? Se eu ainda estou relacionando com uma pessoa que tem uma mentalidade que eu não quero, é que ainda existe em mim aquilo. E quando você liberta, você reconhece que é em você. Seu cérebro entende que você vai ter que trabalhar. Nossa, eu vou ter que ser menos orgulhosa. Nossa, eu vou ter que ser menos arrogante. Vocês colocam na postura de aprender. Automaticamente você vai para outro nível. Então, não existe cura sem a gente entender isso. Sem ser esse eu meditativo. Por quê? A gente é um imã. Tem orgulho em mim, vou atrair pessoas orgulhosas. Meu orgulho está governado por mim. Existe, porque eu sou humana, mas eu tenho governo sobre ele. Então, não precisa mais de mim tantas situações de pessoas orgulhosas, situações orgulhosas na minha vida. Automaticamente eu vou repelir essas pessoas. Sabe quando às vezes você está perto de uma pessoa que ela parece que tem um tônus vital tão grande que você tem até vergonha de ficar perto dela? Ai, não vou conversar com aquela pessoa ali que eu não vou saber nem o que falar. É isso. A pessoa está com
um tônus vital tão grande que ela repele quem não tem a mesma vibração que ela. E às vezes a gente imagina, porque eu tenho tal dinheiro, porque eu tenho tal coisa, a minha vibração é boa. Não, às vezes está vibrando em morte e você acha que você está bem, não está. Então, sobre relacionamentos, o que a gente tem que entender? Chegou uma pessoa problemática para você, laranja é sua. Ou o bagaço dela também é seu. Não existe acaso. Então, Karen, mas eu tenho que ficar com a pessoa problemática? Não. Só que faça isso que eu ensinei para vocês. Você enxergou na pessoa desonestidade, enxergou na pessoa preguiça, qualquer coisa, falta de organização. Em vez de você ficar mandando mensagem para suas amigas uma semana, mas fulaninho fez isso, mas fulaninho é isso, mas fulaninho vai lidar com as bagunças dele para lá. Faça isso que eu falei. Olha para essa pessoa, respira e fala: Fulano, eu te solto, eu te liberto, obrigada por ter vindo na minha vida para a cura, e eu me liberto da minha escassez, do meu orgulho, porque às vezes a gente não está enxergando a gente naquele momento, mas é a nossa sombra. Caso contrário, aquela pessoa, daquela maneira, não estaria na sua vida. Então, as relações, elas são sempre a superação da nossa densidade. Densidade é esses sentimentos negativos. Então, a gente vai libertando essas pessoas do nosso campo eletromagnético e te puxa para trás. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles são um pai e uma mãe diferentes dos meus irmãos. Eu percebo, por exemplo, no meu caso, tem coisas em mim que já estão muito mais trabalhadas em relação ao meu pai e minha mãe. A minha irmã, às vezes, não está muito trabalhada aqui com meu pai. Então, meu pai, às vezes, vai ter um comportamento funcional com ela que não tem comigo. E vice-versa. Alguma coisa que talvez ela já trabalhou no meu pai ou na minha mãe, e eu ainda não trabalhei, eles vão ter um comportamento disfuncional comigo. Por quê? É lembrando que eu preciso trabalhar. Não é culpa da pessoa. Todos nós estamos em um enredo. Então, soltar é sempre a melhor experiência. A Karen de, sei lá, que começou a relacionar com o Luiz, não é a mesma Karen. O Luiz é a mesma coisa. O nosso eu não é fixo, tanto que eu falo com o Luiz, olha, eu gostava de você, mas eu não continuaria uma relação com você. A pessoa de hoje eu continuo uma relação. Porque a gente não é fixo. Só que a gente tem que soltar. Tal pessoa fez tal coisa que me magoou, solto. Se eu dei crédito, deixa eu ver se a pessoa vai consertar. Mas conserta em atitude. E a nossa atitude, ela sempre vem do nosso insight sagrado. Ela não vem do nosso insight. Eu acho que é isso. Isso é arrogância, isso é prepotência. Superar é despertar. Quando que a gente desperta? Quando a gente vive em um estado de amor, compaixão, gratidão, criar algo novo, servir a criação. Eu vou mandar para vocês o podcast que eu não lembro o nome desse empresário, mas qual a chave do sucesso dele? Ele está sempre em estado de plenitude. Todos vital é enorme. Tem um outro podcast que eu vou mandar para vocês, que é do Joel Josta com a Leila Ama. A história dela é fantástica. Por que essa mulher, depois de tanta desgraça que aconteceu na vida dela, e é desgraça mesmo, gente? Tô contando minha história aqui para vocês, mas o dela é pesado. Por que que ela se torna quem ela se torna? Por quê? Como ela falou, eu nunca tive uma cabeça de alguém escassa. Então, sempre teve o divino. Ela tem uma certeza, eu sou escolhida de Deus. Então, não estou falando de Deus, vocês podem entender como universo, mas ela sempre ouviu essa voz sagrada. Então, cada insight que sustentou a vida dela não é dela. Ela entende que ela está a serviço de algo maior. E quando a gente entende isso, a gente consegue sair dessa angústia, essa densidade, está ansioso, está cansado. Você consegue, mesmo você ter uma rotina que é muito acelerada, você dorme e acorda bem, porque você está empolgado. Tem pessoas que elas reclamam, nossa, eu tenho que limpar minha casa. Ai, mas eu vou ter que estudar tal coisa. Ai, mas eu vou ter que trabalhar. Filha, todo mundo tem que fazer isso. Em vez dela tô estudando tal coisa, hoje aprendi tal coisa. Nossa Senhora, que fantástico. Tenho que limpar minha casa, que bom que eu tenho minha casa. E se eu tenho governança sobre essa casa, que quer dizer que eu consigo governar uma mansão.
Se você não dá valor nem na casa pequenininha que você tem hoje, como você vai ter algo maior, gente? Você não sabe nem lidar com aquilo. Seu cérebro não amadureceu para lidar com aquilo. Aí você quer que você tenha, porque você acha que você é um ser divino, especial, melhor que as outras pessoas. Só porque você é choraminguento. Não. Primeiro você tem que mostrar, eu governo isso aqui. Governou? Vem coisa melhor para você. Então, é isso que a gente tem que entender. Repetir é sempre criar mais densidade. E a gente vai se tornando aquele ser puxado para trás. Tem culpa, tem raiva, tem ódio, tem baixa vibração. Está vibrando na morte. Não tem tônus vital para viver. Eu e Luiz, quando a gente vai nos lugares, a gente olha muito isso. Restaurante. Ah, me senti bem? Não. Se não, vibrando na morte, não volto aqui mais. Não me faz bem. E é isso que a gente tem que observar. Pessoas. Meu Instagram não tem. Tem minhas amigas, eu amo elas. Tem pessoas, eu amo as pessoas. Mas não tem ninguém ali. Não quer saber da vida da outra pessoa. Tem só pessoas que eu estudo, pessoas que eu copio o mindset. Eu vou me tornar como essa pessoa. É admirável isso nessa pessoa. Quando a gente entende que a gente está aqui para isso, é para aprender, para evoluir, para ter mais tônus vital. A Karen, que morava no kitnet, que tinha que resolver problema com um adulto que fazia gato, o tônus vital era baixíssimo. Porque era tanta coisa ainda para sobreviver, que é claro que ela ia olhar para a vida e ela ia. Tem dia que ia reclamar, que ia olhar, meu Deus do céu, estou dormindo 3 horas e como que eu vou dar conta disso? Mas o tônus vital ficava baixo, que era muita coisa sugando ela. Só que ao mesmo tempo, a mentalidade, você força o seu cérebro, não é isso, você não vai parar isso, a vida não é essa desgraça, não é essa merda. Tem uma capacidade de superação muito grande. Você desbloqueia seu cérebro, você vai tendo várias sinapses mentais. Automaticamente, você vai criando mais vibração. Então, hoje, se eu acordo 5 horas, eu consigo fazer exercício, eu consigo trabalhar 8 horas, pegar problema dos outros e cada história vem com a sua densidade. Eu estudo, eu vejo podcast, eu cuido da minha casa, eu tenho 10 cachorros e pronto. Eu adoro fazer isso. Por quê? Eu não olho para minha história com, nossa, tadinha de mim, aconteceu isso. Eu olho que eu aprendi a ter esse tom vital. Eu aprendi para frente da vida. E é assim que a gente tem que entender. Porque senão a gente vai ser uma pessoa que tem essa couraça de densidade aqui. Você vai adoecer, minha filha. Você vai ter câncer, você vai ter um tanto de problema, porque você não está sabendo espiar de outra maneira. Você não está criando saúde, você não está criando vitalidade, você está criando morte para você. Então, tem gente que o projeto de vida é ter um bom salário e aposentar. E às vezes eu falo, você já está querendo morrer? Ah, como assim? Não, você tem que ter uma vida que você tem segurança lá na frente, mas você não tem que viver em função de pensar nisso. Ter segurança lá na frente vai ser naturalmente o desfrute, o fruto que você vai ter por você estar fazendo algo bom por você aqui. Você cuidou da sua saúde, você quis ter bom emprego, você quis empreender. Isso aqui vai ser uma consequência, mas se o seu pensamento tá, eu quero ter uma casinha, quero ter água, luz, comida quando eu tiver velho, você está pensando na morte. Sua vida não vai para frente. Então, o que a gente tem que entender? A vida é sobre ver mais ação. Despertei para um karma. Karma a gente está chamando aqui de uma consequência negativa. Assumir as consequências. Lidei com isso. Karen está lidando ainda com pessoas que estavam roubando ela. Tá, karma. Olha ali a herança familiar. Teve um vô que trabalhou na roça, depois casou, sabe lá se ele foi pago por essas pessoas, porque entendeu que ele já estava pago, não teve valor pessoal na questão dele. Teve, sei lá, na situação da minha mãe, a mesma coisa, trabalhou na casa das pessoas de graça. Então, automaticamente isso vai ter uma falta de merecimento, vai ter várias pessoas que passaram por essa questão que foram aproveitadas. Talvez onde que eu pararia? Eu vou voltar para Claros. Não vou continuar a vida aqui, porque as pessoas na cidade grande são ruins. Karma.
Para onde que eu fui? Espera aí que eu vou outro trabalho, vou sair dessa mulher, porque eu quero continuar aqui. Veio o fruto. Morei no apartamento que eu falei que ia morar. Claro que com a mentalidade que eu tinha naquela época. Hoje em dia não é um apartamento bonito, mas, pô, adolescente, 16 anos, eu tinha um apartamento de 2 quartos, 2 banheiros. Bonitinho, no centro da cidade. Vocês entendem? Com 16 anos. Quando a gente lida, vem o fruto. Se a gente não lida, a gente repete. E a gente tem que buscar sempre uma maneira funcional de lidar com isso. Tem gente que lida, mas de maneira disfuncional. Ah, vou lá e vou bater nessa mulher, vou mandar matar ela, vou roubar, vou parar de pagar a conta. Não é isso. É se libertar, eu faço melhor que esse ser humano. E a gente, como que a gente observa karma? Identificar gatilhos emocionais no dia a dia. Mudar o programa. Essa codificação, ela vai mudando todo o sistema. Foi a dica que eu dei para vocês. Tal pessoa hoje me encheu o saco. Tá, o que que nessa pessoa me enche o saco? Tá, então, comportamento. Eu limpo em mim. O que ela vai fazer com isso é problema dela. Mas, fulaninho, gratidão por estar na minha vida, por contribuir na minha vida para a cura, por eu poder enxergar isso no meu holograma mental. Enxergo em mim isso, enxergo em mim isso, gratidão. Eu permito ir, permito soltar. Pronto, seu cérebro vai acelerando e vai tirando densidade. Você vai se colocando para o novo.